Buongiorno, bom dia, buonasera, boa noite a todos os que estão ligados aí nesse canal, né? Eu quero com esse vídeo, né, fazer um apanhado geral do conteúdo deste canal. O que vai ser o conteúdo desse canal? Eu há muitos tempos atrás, uns 10 anos mais ou menos, eu estava no meu quarto e praticamente ouvi uma voz falando: vai ler Jeremias 33:3. Eu não dei, a primeiro impacto assim, eu não dei escuto a voz, né? Não escutei a voz, não dei atenção para aquela voz. Aí depois eu ouvi outra vez: vai ler Jeremias 33:3. E eu falei dentro de mim, coisa da minha cabeça, mas eu já sei o que tem em Jeremias 33:3. Porque na minha casa, quando eu era criança, tinha um LP que tinha um hino, e no hino cantava esse versículo, falava desse versículo e cantava esse versículo. E minha mãe sempre falava pra gente desse versículo. E a voz continuou insistindo: vai ler Jeremias 33:3. Eu falei: vou ler Jeremias 33:3. E quando eu abri a Bíblia e li esse versículo que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu li esse versículo, foi como se todo o meu ser se enchesse dessas palavras. Foi como se eu ouvisse, como se essas palavras foram escritas para mim, como se essas palavras tomassem todo o meu ser, como se essas palavras tivessem em toda a minha mente, no todo o meu ser, tivesse essas palavras em profundidades. Eu senti como se fosse a mim, dirigida a mim própria, essas palavras. Ouvir é uma coisa e ler com todo o seu ser é outra coisa. Eu li essas palavras e senti. E com o passar dos anos, depois que eu tive essa revelação desse versículo para mim, o Senhor começou a me falar coisas. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus. E um dia o Espírito Santo me trouxe à minha mente como eu dirigia a luz nas minhas orações. Eu comecei a perceber que todas as vezes que eu me ajoelhava, que eu me prostrava diante do Senhor, eu começava com esta frase. Essa frase era uma das frases que eu iniciava as minhas orações. Eu pedi ao Senhor: dá-me conhecimento em profundidade da tua palavra. Eu falava essa frase sem perceber, mas o Espírito Santo me trouxe a lembrança de que eu orava assim já há muito tempo, que as minhas palavras eram sempre essas, que tinha essa frase sempre nas minhas orações: dá-me conhecimento em profundidade da tua palavra. E o Senhor começou a me dar conhecimento em profundidade da sua palavra. Começou a me revelar coisas profundas que até então meus ouvidos não tinham escutado, que até então eu não tinha percebido nas Escrituras. Essas revelações profundas do Senhor. E então eu comecei a tremer, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir a interpretação, a revelação do Espírito atrás da palavra. Mas agora chegou o tempo que para mim,
compartilhar com os irmãos, com a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo está vivendo os últimos dias da Igreja sobre a face da terra, e a Igreja tem que ser preparada para combater o bom combatimento, porque eu e você, nós que somos a Igreja de Cristo sobre a face da terra, temos que ter o conhecimento para nós vivermos o que o Eterno preparou para nós nesses últimos dias. Nós temos que ser conscientes do que é o reino dos céus, do que é o evangelho do reino dos céus, para que nós possamos combater o bom combatimento, para que nós possamos, unidos no mesmo Espírito, em união, para combater o bom combatimento, para que nós possamos continuar avante, sem medo, porque o Senhor dos Exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e nós temos que combater isso, combater essa palavra do Senhor na íntegra, no bom combatimento. Às vezes nós vivemos assim, em algum período que a gente pensa, estamos vivendo o fim dos tempos, eu não quero viver, eu não quero passar, o Senhor vai nos livrar desse mal. O Senhor não vai nos livrar desse mal, como muitos assim pensam. O Senhor, ele vai nos capacitar, Ele vai nos proteger da hora da tentação. Ele fala, na palavra do Eterno, nos fala que Ele vai nos livrar da hora da tentação. Não da hora do mal, mas da hora da tentação. Não da hora da aflição, mas Ele vai nos livrar da tentação. Da tentação de abandonar, da tentação em ter em nós um espírito de medo, da tentação que o inimigo vai nos afligir para que nós deixamos a boa novena, a boa novela, né? O verdadeiro evangelho de Cristo. O inimigo vai nos assolar, mas nós vamos combater o bom combatimento até o fim. Nós não vamos ter um espírito de medo, nós vamos ter um espírito de coragem, de ousadia. Às vezes nós temos medo, às vezes nós não queremos enfrentar o apocalipse, às vezes nós não queremos enfrentar as aflições que está batendo sobre a face da terra, mas nós temos que entender que nós temos que combater o bom combatimento, aprofundar na palavra do Senhor, de onde vem a salvação, de onde vem a coragem, o entendimento para que nós podemos seguir combatendo o bom combatimento até o fim. E para isso que vai servir esse canal. É um canal de bênçãos, é um canal de revelação. É um canal dos mistérios do mistério de Deus. Fique ligado, compartilhe, ajuda a quem você quer colocar na brecha para que o reino venha a nós, que o evangelho do reino venha ser pregado. Amém? Continuem ligados, porque vai ser forte o que o Espírito Santo vai revelar para nós, para a igreja do Deus vivente, para a igreja ser uma só, como Jesus é com o Eterno.